Olá, sejam muito bem-vindos e vamos ler mais uma vez a palavra de Deus, Mateus capítulo 8, que diz assim: E entrando ele no barco, ou seja, Jesus havia deixado a terra firme, a segurança e entrado em um barco. Os seus discípulos o seguiram, ou seja, como Jesus havia deixado um local firme, entrado no barco para enfrentar as águas, passar para o outro lado, os seus discípulos seguem as pegadas do seu mestre, deixam o local firme, entram naquele barco junto com o Senhor Jesus Cristo. E eis que se levantou no mar, que na verdade não era um mar, mas nesse período eles observavam como sendo um mar, porque nesse período não tinham os mapas, não tinham o conhecimento que existe hoje, então eles viam como sendo um grande mar. Hoje nós sabemos que existem mares muito maiores e mais profundos, mas aqui não era um mar como nós conhecemos hoje. Neste ambiente onde se encontrava Cristo com os discípulos no barco, levantou-se uma tão grande tempestade que o barco era coberto pelas ondas, ou seja, as águas começaram a entrar no barco, as águas sobrepujavam o barco, ou seja, saindo daquele ambiente de segurança, entrando naquele barco e enfrentando o mar. Mas mesmo nessa adversidade, neste bravio, essa circunstância bravia, onde eles se encontravam num quadro ali de desespero, ele, que era Cristo, que havia deixado a terra e entrado no barco, seus discípulos seguiram, ele estava dormindo, ou seja, ter deixado a terra, ter entrado no barco para enfrentar aquele mar bravio, não incomodou Cristo, não o deixou ansioso, não o deixou atemorizado, nem mesmo as águas que cobriam o barco não deixou, pelo contrário, ele estava dormindo. Os discípulos, pois, aproximando-se, o despertaram. Ou seja, os discípulos eram quem? Eram pescador. Logo, aquela tempestade, aquele ambiente bravio, embora eles estivessem acostumados, neste dia parece que havia fugido do controle. Por quê? Porque estes homens eram pescadores, eles foram desde pequeno acostumados com o mar bravio. Mas neste momento eles se deparam com uma adversidade sem precedentes que eles provavelmente nunca tinham visto. Dizendo: salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. Ou seja, eles foram lá, acordaram Jesus Cristo e diz: Senhor, eu nunca vi uma tempestade, uma adversidade desse jeito. Nós somos pescadores, nós somos acostumados com o mar, nós somos acostumados com a adversidade do mar, mas chegou numa situação incontrolável que nos gera pavor, nos gera pânico. Enquanto isso, o Senhor faz é dormir, descansar, vem nos ajudar. Não percebe que estamos quase a perecer? E ele lhes respondeu: Por que temeis? Por que temeis a água? Por que temeis o mar? Né? Por que temeis? Porque este ambiente não é um ambiente estranho para vocês. Este ambiente é um ambiente familiar para vocês. A adversidade que vocês estão enfrentando, que é este mar bravio, fazem parte da rotina de vocês, o que nos leva para um outro texto que diz que o Senhor não permite provação, tentação, além do que nós possamos suportar. Ou seja, aquela adversidade que eles estavam passando
era uma adversidade que, como pescadores, estavam acostumados, e mesmo aqueles que não eram pescador, moravam à beira da praia, eles provavelmente já tinham lidado com a situação daquela. E diz mais, homens de pouca fé. Homens de pouca fé, por quê? Porque essa adversidade que o mar apresenta faz parte da rotina e da vida de vocês. E é de pouca fé por quê? Porque além de fazer parte do dia a dia, da rotina de vocês, eu me encontro com vocês no barco. Eu não disse para vocês que nós passaríamos para o outro lado? Ou seja, se nós estamos enfrentando uma adversidade, uma luta, eu estou no barco com vocês, vocês não me viram atemorizado, angustiado, eu estava lá dormindo, mesmo naquele mar tempestuoso. Então ele levantou-se e repreendeu o vento que fazia aquelas ondas imensas. E depois ele repreendeu o mar, que se submetia à vontade do vento para ir contra o barco. E seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este? Porque até agora nós vimos ele curando, até agora nós vimos ele expulsando o demônio, até agora nós vimos ele multiplicando. Mas agora nós vimos algo que transcende aquilo que está na terra, que transcende aquilo que até mesmo é compreensível, porque agora ele foi além, até os ventos e o mar, que não parecem ter controle, este mesmo lhe obedece. Ou seja, até o vento que você não sabe de onde é que ele vem, nem para onde ele vai, onde você não consegue controlar a sua força. Da mesma forma, o mar, embora o Senhor Deus esteja estabelecido as leis para o movimento dos ventos e do mar, olha que impressionante. Jesus Cristo que está conosco, até aquilo que é incontrolável, ou seja, controlável somente por Deus, Cristo pode controlar, ou seja, os ventos e o mar, que são forças físicas naturais, que por mais que o homem tente vencê-la, ele sempre o homem é afligido, é afetado quando ele tenta dominar os ventos, por mais que ele tente dominar os ventos, vem os furacões, vem as tempestades, né? E ele perde o controle. O mar, embora o homem construa diques, quando vem um maremoto, quando vem um tsunami, ele invade contra o homem não consegue resistir, até mesmo estes lhe obedecem. Mostrando que o Senhor está no controle de todas as coisas. Muitas vezes nós passamos por adversidades, momentos difíceis, e aquilo parece que é algo novo. Não. Ali faz parte de um universo, faz parte da realidade, faz parte daquele mundo que nós vivemos. Por algum fator, aquilo ali se intensificou, se tornou maior. Parece que nós não vamos suportar. Mas a pergunta que vem é: Cristo está conosco em nosso barco? Porque se Cristo estiver conosco em nosso barco, podem vir as tempestades, pode vir as adversidades, pode parecer até muitas vezes que nós vamos sucumbir. Mas se Ele está no barco, a qualquer momento Ele vai despertar. A qualquer momento Ele vai se colocar de pé. E a qualquer momento Ele vai acalmar o vento e vai acalmar o mar. Porque até mesmo o vento e o mar, que parecem sem controle,
que parecem sem domínio, que parece não haver como controlá-los, parece que eles são independentes, como muitas vezes as adversidades que nós enfrentamos, até mesmo eles e as coisas, e os fatores, e os obstáculos, adversidades, a luta, está tudo no controle do Senhor. Deus abençoe a sua vida, derrame graça, paz sobre o seu coração, a paz do Senhor, e até a nossa próxima reflexão.